Muito bem, nós estamos aqui com a pauta, não é? Com essas pessoas formidáveis, com um legado, a gente está comentando aqui, né? Defender essa causa é um legado, é uma vocação de fato, né? Vamos falar sobre a segunda mostra de artistas autistas que vai acontecer no dia 18. E vamos fazer o seguinte, eu vou pedir que vocês façam uma auto-apresentação, né? A senhora, primeiramente, muito obrigado por nos receber aqui na sua clínica, não é? Prazer em conhecer, conversar com a senhora, porque eu conheço quase a cidade inteira, mas daí, assim, para lembrar quem é, o nome, o que faz, eu tenho esse problema sério. E, graças a Deus, muita gente que a gente tem contato, né? Sim. Fique à vontade, novamente, obrigado por nos receber. Eu é que agradeço a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre esse evento que vai acontecer agora dia 18. Meu nome é Ida Mara, eu sou fonoaudióloga. A senhora aqui da clínica? Clínica Audiolife. Que fica, gente, para quem precisar, não é? Aqui na frente do núcleo, só lembrando que o Núcleo Regional de Educação agora está aqui do lado do Volpe, a antiga clínica do meu querido doutor Ricardo, né? Aqui na rua Luiz Adolfo. Isso, logo depois aqui da Casa das Freiras, né? Você entra aqui, né? Isso. Então quem precisar, né? Eu comentava com a Ida, que tem pessoas queridas e... Desculpa o termo, são puxa-saco essas pessoas que abraçam a causa autista, seja como profissionais, mas não há dinheiro que pague o carinho que vocês têm com esses meninos e meninas, adolescentes, adultos que estão agora se descobrindo que são autistas. Muitas pessoas estão se descobrindo autistas e levando um certo... susto eu não digo, mas eu não sabia que eu era autista e graças a Deus que tem vocês para fazer tudo isso. Né? Tudo bem, estou aqui também com a Priscila. Só lembrando que a Priscila, além do carinho com o meu trabalho, uma professora querida lá no SESI, eu sei que ela é Priscila, mas justamente para que ela possa falar dela. Eu sou a Priscila, eu sou a mãe do Matheus, que é autista, sou mãe do Eduardo também, ele está em investigação. E sou professora do SESI, como você falou. Também sou professora da sala de recursos da prefeitura. Gente, deixa eu contar uma fofoca. Só que é uma fofoca maravilhosa. Eu não sei como é possível a gente te transportar para um colégio onde as pessoas e alunos se respeitem, onde há o silêncio e onde os alunos não se envergonham de serem alunos que se amam entre eles e amam o carinho com os professores, o respeito. Você chega no SESI, você vê um silêncio assim maravilhoso. Então, Priscila, leve o meu abraço ao pessoal do SESI, porque olha, eu tô para ver uma escola com aquele silêncio que lembra a minha época, sabe? De colégio, minha época de escola primária. Eu falei isso já com a Mirna, eu falei isso com os professores de lá, então você faz parte desse contexto. Parabéns a vocês por isso, viu? Ai, que seja exemplo aí para os colégios nossos aí. Minha querida professora, minha amiga, que sempre tão querida com as minhas pautas, fique à vontade novamente, claro que eu sei teu nome, mas fique à vontade para que raros que não te conhecem, né? Fique à vontade. Bom, então, eu sou a Silvana, eu sou pedagoga, psicopedagoga, trabalho na PAI e também na Secretaria de Educação. Professora Silvana, a alegria que eu tenho na minha área profissional, eu comecei a trabalhar na comunicação lá em Jandaia do Sul, na Fafijam na época, e primeiro na Gazeta Regional, depois na Fafijam, e na Fafijam a gente noticiava muito os cursos de extensão e tal, e falávamos muito da educação especial. Aí, AD e outros segmentos, né? E que lindo quando eu ia fazer as coberturas para o jornal, para a Gazeta Regional, o amor, a alegria que eu tinha de entrevistar os rapazes, sabe? De Jandaia, incrível. Jandaia, que era a sede do jornal, que era onde eu morava, eu não entrevistei tanto. Mas aí as cidades menores, como Bom Sucesso, como São Pedro do Ivaí, né? Barbosa Ferraz, aí que o dia que era para fazer matéria com essas escolas, por quê, professora Ida?
ali tem talentos que a gente nem imagina, que se sobrepõem. Você vê aquelas obras de artes que eles fazem, você fala assim, meu Deus do céu, né? O povo precisava saber disso, né? É verdade. Bom, eu falo demais, eu falo mais que vocês. Professora, conte para mim, primeiro, o seu envolvimento com este evento, mas, acima de tudo, o seu envolvimento com esses diagnósticos que você faz, não é? Como que nós devemos lidar com a causa autista? Fique à vontade para tudo. Então, assim, nós três fazemos parte da ONGA, que é uma organização neurodiversa dos direitos dos autistas. Deixar aqui um abraço para a Ariane. Isso, a Ariane era a nossa conselheira estadual. Nós três somos conselheiras municipais aqui de Telêmaco Borba, né? Essa organização, essa ONG, ela é a nível federal, né? Então, e nós fazemos parte aqui do município. E por essa ONG aí é que a gente está montando esse evento pela segunda vez, né? O ano passado, quem mais, vamos dizer assim, que movimentou mais à frente foi a Ariane. A gente ficou mais nos bastidores, né? E esse ano, como ela não está mais aqui, uma pena, né? E ainda mesmo mas desde longe ajudando a gente. Eu tenho visto no grupo. Eu só calado, lá só vendo. Agora a gente tomou a frente para fazer aqui e ela ajudando de lá da mesma forma. Né? Eu queria, fique à vontade para a senhora comentar também. Temos que valorizar, não é, Silvana? Comente o trabalho que vocês fazem aqui, daquelas pessoas que precisam procurar vocês, o que vocês atendem. Fique à vontade, sabe por quê? Eu acho assim, professora, doutora, eu acho assim, é justo vocês que doam parte grande do seu tempo, a senhora poderia muito bem não estar trabalhando, se doando, mas a senhora deixa muitas vezes aqui de atender seus pacientes para entregar o seu coração, sabe? Então nada mais justo que a gente também deixar lá à vontade. Sim. A gente fez um projeto, né? Pode falar da sua clínica, é nesse sentido. O que vocês atendem? Aqui na clínica nós atendemos basicamente autistas. Isso, justamente. Aqui nós temos várias especialidades aqui, né? Mas o que eu quero falar é que a gente, como organização neurodiversa, né, que da ONGA, nós temos projetos. Nós não somos associação como a APTA. Não, a nossa função é fazer projetos. Entendo. E esse projeto, agora do dia 18 é um, e temos outros também, né, como o Cordão do Girassol, que esse ano em parceria com a Citel, somente a Citel e nós, né, ONGA, Secretaria de Educação dando a maior força também, que as pessoas autistas têm direito gratuitamente de adquirir esse cordão de girassol lá na Citel. Esse é um dos projetos. O outro projeto é palestra nas igrejas que nós estamos indo fazer. Né? Quer falar um pouquinho sobre palestra, posto de saúde. Isso. Né? Porque o objetivo principal é levar a informação, a conscientização, né? Então nós temos, conforme estamos convidando, a gente tem ido nas igrejas, feito palestras, até porque assim, tem crianças nos grupos, né, das igrejas, que o pessoal trabalha lá, então com algumas dificuldades, né, para lá nos encontros, enfim, né? Então, como o nosso objetivo maior é essa conscientização mesmo, então a gente tem feito esse trabalho também, né? Como a Ida falou, um dos nossos trabalhos, né, voluntários. Me chamou a atenção, Ida, a tua cautela de falar assim, no teu coração, Bereca, eu estou aqui para falar do nosso dia, e não da clínica. Isso mostra que você tem um coração muito legal e que você tem esse sentimento. É ruim quando o entrevistador é bombardeado por propaganda sem que ele permita. Agora você foi muito fofa, se me permite. Então aqui quem pediu para você falar da clínica foi eu. Parabéns pela tua postura, viu? Parabéns, tá bom? Muito legal. Professora, me conte uma coisa. Gostaria que você falasse para mim o que vai haver nesse dia. Ano passado já foi um sucesso, né? Já foi, nós ficamos com medo, né, de começar assim, pensando que não ia ter adesão.
E graças a Deus teve o primeiro, foi muito bonito. Foi no tempo de cada um, respeitando, né, cada um. Então a gente teve assim uma plateia também muito participativa, receptiva. E agora novamente também estamos tendo a adesão de pessoas que já participaram, novos artistas, porque a finalidade, né, dia 18 é o dia do orgulho, então é para a gente mostrar que a gente tem orgulho dele sim, que não é porque é autista, ele sim, ele consegue se expressar, ele consegue mostrar o seu talento. E esse é o nosso objetivo, que eles mostrem para a sociedade que eles são capazes, que eles cantam também, que eles dançam, que eles podem dramatizar, interpretar, cantar, ler. Agora é incrível desenhar, fazer várias coisas. Agora é incrível a alegria que eles ficam ao verem o trabalho deles reconhecido, né? Sim. Gostaria, vamos fazer o seguinte, Silvana, você comenta a respeito dessa alegria que eles sentem quando se veem ali aplaudidos? Sim, eu acho que principalmente para os pais, né? Então os pais entendem isso e repassam isso para essas crianças, para essas pessoas com autismo também, né? E no ano passado a gente pôde ver a apresentação deles lá, como eles estavam satisfeitos, como eles estavam, de ver o pessoal ali olhando, aplaudindo. Então, como a Priscila falou, foi muito bonito, foi muito bacana, né? As famílias estavam lá e esse ano a gente espera que seja, né, igual ou mais ainda, né? Viu, o que a gente faz com esse sintoma o que a gente faz com esse sintoma fraco da Covid que faz eu esquecer? Eu estava aqui, a Silvana é muito querida, sempre muito querida com o meu trabalho, a Priscila também, daí eu estava aqui, Silvana, ai, Silvana, Lilian, o que? Eu estava com a Priscila, ai, será que é... Eu tô com isso, daí, Silvana, que bom que você falou rapidinho o teu nome, e que bom que você falou o nome da Priscila, e que história é essa? Eu tô desse jeito, viu? Na hora que eu iria falar com a Priscila, tanto que a primeira pergunta que eu te fiz, não falei o nome, você percebeu? Fugiu, e você tão querida comigo, né? A professora, a doutora ainda já, por ser a primeira vez, eu falei, eu tenho que fixar isso na sua casa, então, né? O que acontece? Se eu não comentar outras situações do autismo, seria como se eu fosse a Roma e não visse o Papa, né? Eu tenho que aproveitar, abusar bastante de vocês, né? Inclusive eu vi o Papa lá em Roma, uma fotinha nesse momento, tá? Quando eu fui lá na beatificação de João Paulo II, estava lá o nosso Papa Bento na época, né? Celebrando lá a beatificação do nosso sempre Carol Retiro. Me conte uma coisa, quais são as reações que a senhora já teve aqui quando as mães não queriam aceitar que seu filho ou sua filha tinha autismo? A senhora já passou por situações, tenho certeza que já de lágrimas, de um certo... Conte para nós. Sim, isso é muito comum acontecer até, porque a gente chama assim um período de luto, que é o que acontece. E todas as famílias passam por isso. A Priscila, como mãe, até pode falar até melhor, né, sobre essa parte, mas isso é normal, é um sentimento normal que vai acontecer. E a gente tem que dar um tempo para as famílias, claro, mas vamos fazer esse tratamento, vamos dar andamento o quanto antes, né? A gente vê muito isso, claro. Isso também mexe com o emocional do profissional. Claro, a gente também tem sentimentos, né? A gente não é porque você está sabendo que está tendo um diagnóstico ali na tua frente, você sabe que aquela família vai sentir, vai ter uma emoção forte, vai passar por momentos difíceis ali. Claro que sim. E é por isso que a gente, como terapeuta, como profissional da área, nós estamos aqui para justamente isso, dar a mão para essa família, oferecer o melhor que a gente pode, para que
que essa família consiga ter essa aceitação o quanto antes, para que o quanto antes possa ter um tratamento efetivo com essa criança. Agora, Priscila, a gente não combina a pauta, mas daí, claro, falando com a doutora Aida, nós estávamos aqui, ela falou para mim que ela é sobrinha da professora Roselena, né? Aí eu falei que eu não sabia que o esposo da minha querida professora Graziella era irmão da professora Roselena. Quando eu soube, fiquei muito feliz. E foi lá no evento da PAI, viu? Na sopa. Eu fiquei muito feliz. Eu sou um cara assim, eu demoro muito para fazer as conexões de quem é parente de quem. Quando eu vejo assim, depois de 5 anos conversando com a pessoa, eu falo, não acredito, eu sou terrível para isso. Aí, quando eu lembro da professora Roselena, eu vou para você, Pri. Na minha época, era assim, aquele aluno que às vezes demorava um pouquinho para pegar a matéria, aquele aluno que de repente era um pouquinho mais bagunceirinho, aquele aluno que de repente era um pouquinho mais acelerado, não no Pastor Silva, jamais. Brasil, mundo afora, muitas vezes, sem que existisse um preparo técnico que hoje todos os professores têm, as professoras falavam, ai, por que você não está fazendo direito à tua tarefa? Por que você não está prestando atenção? Por que você não está olhando no quadro, eu tenho que demorar? Só você para ficar por último, todo mundo já copiou faz 1 hora. Priscila, hoje em dia, os professores estão muito atentos para esse tipo de situação. Gostaria que você fizesse um paralelo ao que acontecia no passado nesse sentido com a atenção que vocês têm hoje. Eu acho que evoluiu muito, graças a Deus. Nas escolas, na faculdade mesmo, a gente tem um olhar diferenciado. Então, dentro mesmo do estudo, dentro da faculdade, das disciplinas, a gente vê esse paralelo de que não dá essa atenção, achar que é outra coisa, e a gente tem esse olhar agora diferenciado, não de julgar, mas de olhar com outros olhos, observar, às vezes chamar o pai, conversar. Nós não podemos dar diagnóstico, mas nós podemos chamar, perguntar como que é em casa, sugerir que leve a um profissional. E nós temos essa visão. Eu falo também como mãe, então eu vejo às vezes algum aluno, independente da idade, e analiso algo diferente, eu já pergunto na diretoria se tem algum laudo, até mesmo os professores já nos informam, já quando já tem um diagnóstico fechado ou que está em processo de investigação. Então a gente tem muita informação. Com esse mundo tecnológico, com essa evolução, nós cada vez mais, a gente está mais envolvido, a gente vê mais. Porque antes faltava informação, faltava recurso, então sempre vai ter o esquisito, o diferente, e agora não, a gente tem estudos, temos conhecimento de que esse diferente não é bem assim. Antes de passar a bola para a Silvana, professora, doutora, o seguinte, a senhora está na área, a professora Priscila está na área do magistério, a Silvana está na área por ser uma profissional que trabalha numa escola especializada. Mas, o que fazer com aquele pessoal? Gente, às vezes funciona desse jeito, hein? O que fazer com aquele profissional, aquele estudante frustrado que não teve a sua tese, muitas vezes lá, de doutorado, aquela pessoa que teve lá o seu trabalho de final de curso, seu TCC reprovado, e vai lá nas redes sociais, no YouTube, e começa a dar explicações porque ele é formado, mas quando você vai ver, as informações são distorcidas, e ele quer ser o pai da matéria, porque quando você vai descobrir, é que ele achava que ele era um tal, mas foi reprovado no mestrado, foi reprovado no doutorado, foi reprovado no TCC, na graduação dentro da área, expõe coisas que deixam a mãe, no primeiro momento, apavorada. A mãe fala assim, gente, estou fazendo tudo errado. Mas, na verdade, está ali ele dando uma de aventureiro nas redes sociais. Isso acontece bastante, né? Como tem informações falsas por aí. Hoje em dia, fake news, né? Cheio, muitas informações erradas.
quando chega até a gente procura indicar o máximo de pessoas que você conheça da área, que te tragam informações corretas, né, fidedignas, que não seja para a pessoa ficar pelo menos um pouco mais bem informada, né? Até por isso, essa questão mesmo desse projeto da palestra nas igrejas, isso que a gente está fazendo ajuda muito a combater essas informações erradas, né? Porque o que a gente faz, o que é o nosso trabalho nas igrejas, nós já fomos em posto de saúde aqui em Telêmaco, passar a orientação, conscientizar os profissionais que ali trabalham, que são enfermeiros, todos os funcionários de um posto de saúde, que muitas vezes atende uma criança autista, uma pessoa autista, e não sabe como agir, né? Então, a nossa função enquanto conselheiras da Onda, nesse projeto é isso, passar a informação correta, conscientizar a população da melhor forma possível, né? Então, é essa a nossa meta. Agora, fica difícil, claro que fica, porque os que falam um monte de bobagens, de coisas erradas, tá cheio, infelizmente. Temos que ficar atentos, né? Nós temos que ficar muito atentos, sabe? Procurar, se a família viu alguma coisa que achou meio estranho, vai procurar referência, vai lá ver se aquilo é verdadeiro mesmo, procura ver se aquele profissional tem aquela formação para falar sobre aquilo, entende? Porque tá assim de gente falando besteira. Aventureiros de redes sociais. Não só aventureiros de redes sociais, como aventureiros de terapias também. Com certeza, com certeza. Silvana, uma coisa que eu aprendi, aí já vou partir, a gente já volta para a questão do autismo em si. Uma coisa que eu aprendi, eu entregava jornais lá em Dublin, lá na Irlanda, uma esquina bem movimentada na Avenida Central lá. Aí eu vou falar de mim um pouquinho, ó, uma foto desse momento, tá? Eu entregando o jornal lá. Aí, ali passavam algumas pessoas com deficiência, tá? Portador de deficiência ou deficiente? Como que a gente fala? Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. Gente, outra coisa, aqui muitas vezes eu vou usar termos que não está politicamente correto. Mas eu vou alertar vocês que a tal de Rede Globo de televisão nos proibiu de falar que as pessoas têm superação. Eu não vou aqui me debruçar uma Rede Globo de televisão para falar que vocês que venceram, vocês venceram maravilhosamente, vocês são exemplos, vocês superaram. Não é porque uma Rede Globo de televisão falou numa Paralimpíada que a gente não podia falar, superaram, que eu não vou falar que vocês são super. Gente, vocês são maravilhosos. Então, alguns termos que eu usar aqui, eu não vou me debruçar ao politicamente correto, porque o politicamente correto, por exemplo, de uma Rede Globo, não dá o troféu que vocês que são super nos deram como lição. Vocês superaram porque vocês são super. Então, quero aqui, tá? Talvez vocês ainda não tivessem olhado nisso, são super, nos deram exemplos. Então, sim, superação, né? Silvana, aí tá, vamos lá. Uma coisa que eu aprendi, trabalhando, eu não lembro se na Papijã, mas eu acho que mais, quando eu estava lá em Dublin, falando com alguém que trabalhava com pessoas com deficiência. Eles falaram assim, vamos supor que passe lá, vamos supor que uma moça que atenda na pastelaria, e aquela pessoa com deficiência, aquele menino com deficiência, ai, que legal, como eu gosto de você, vai lá dar aquele beijinho de amigo e tal, até aí tudo bem. Mas para não ultrapassar isso, por quê? Porque o coração puro da criança com deficiência vai achar que passa, que de fato, às vezes, aquela moça lá, atendente da pastelaria, da lanchonete, ai, eu acho que ela está começando a gostar de mim. E daí na hora que a criança, menino ou menina, vê a realidade, eu achava que ela estava apaixonadinha por mim. E não é, ela só, às vezes ela fala um oi para mim, ela é querida comigo só para ter dó de mim. Por exemplo, eu aprendi isso quando eu tinha uma menina que eu entregava jornal, ela tinha acho que 19 anos. E eu muito
idêntico. Oi, tudo bem? E ela maravilhosa comigo. Aí chegou um professor lá em Dublin e falou para mim assim, eu vou pedir um favor para você. Eu falei, uai, será que eu fiz algo mal? Não, porque eu trabalhei 3 anos no mesmo ponto, e todo mundo ali me conhecia. Ele falou assim, eu vou te explicar uma coisa que você não conhece na área de educação especial. Se você for assim tão entregue nesse tipo de amizade, de repente tem que tomar uma certa cautela para você não iludir o coraçãozinho, porque para algumas pessoas eles podem achar que está havendo ali um certo, vamos dizer, uma certa troca, não é? Às vezes de um carinho além, porque essa pessoa está carente. Silvana, tem sentido? Gostaria que você comentasse. Eu acho que de tudo isso aí, o que a gente pode comentar? A gente tem que tomar muito cuidado com esses sentimentos, né? E o que a gente luta bastante aí, né? Para que sejam tratados igualmente, né? Assim, tomar cuidado para não ter muito dó, muita pena, enfim, se a gente luta para que sejam iguais, vamos tratá-los iguais, né? De maneira iguais. Então, eu entendo, né? A gente entende tudo que você colocou aí, né? Porque eles são muito sinceros, né? Mas também tem suas reações normais também, né? Porque o que a gente fala? Antes de ter qualquer deficiência, né? É uma criança, é um ser humano, enfim, né? Tem suas personalidades também, né? Se apaixonam, gostam, também não gostam, isso é muito comum, né? Então, assim, a gente tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pensa, vê algumas questões assim, ele é deficiente, ai, que amor, né? Ou coitadinho, né? Não parece que é deficiente, ou, eu gosto porque ele é deficiente. Não é assim, né? Que tem deficiência. Então, somos todos iguais, né? Todos aqui somos diferentes e lutamos por essa igualdade. É isso. Legal, legal. Ô, Priscila, como que você tem visto, por exemplo, novamente, eu não poderia apenas falar do evento, aproveitar de vocês, sugar o conhecimento de vocês, tá bom? Como que você vê essas reações que a gente tem tido nos voos, nos shoppings, nas escolas, nas avenidas, aí pelas redes sociais da vida aí, de pessoas, infelizmente, sendo muito dolorosas com as pessoas com autismo, assim, sendo muito rudes. Depois você vai ver que está com autismo, às vezes mesmo sabendo, aí maltrata mais, aí não sei o que. Como que você tem encarado? Quando a gente vê alguma reportagem, né, dessa forma, é triste. Você se coloca no lugar como mãe, você pensa na questão do autista e falando como mãe, o maior medo nosso é dos nossos filhos ficarem desprotegidos nessa questão do preconceito. Mas, por outro lado, até mesmo o cordão, ele tem ajudado muito a identificar. Então, a gente também vê esse lado que, por mais que tenha muitas pessoas que têm esse preconceito, tem uma discriminação, falam muito que está na moda, isso daí não é, né? Então, vocês estão exagerando, E, por outro lado, nós estamos vendo que sim, né? O projeto assim, que a gente está fazendo está dando muito certo. Isso também faz com que a comunidade também tenha empatia pelas pessoas. A gente não quer que tenha dó, pena, nós queremos a empatia, o respeito. Então é muito legal. Entenda. Quando a gente vai na rua e a gente vê agora as vagas PCDs, Clasim, você vai no mercado, você vai no comércio, você entra numa loja, tem o cartaz do cordão, ele identifica, isso tem ajudado muito. Quando vem as festas na cidade, quando está tendo apresentações, então está tendo, né, uma atenção especial, digna, né, para as pessoas, e isso causa alegria e faz com que a gente queira cada vez mais mostrar o projeto, divulgar cada vez mais, porque só para você ter uma ideia, a gente fez, né, foi 300 cordões das meninas, e já foi assim. Olha que legal.
E tá vindo mais 300. Olha que ótimo. Agora eu vou fazer aqui dar um puxão de orelha dentro da minha família, tá? O que fazer quando existe um autista dentro da família e os pais não querem fazer o cadastro do filho ou da filha na associação, seja na Onda, seja ali na APTA? Ninguém vai trazer eles amarrados lá, né, os pais. Mas eu gostaria que você desse um recado, claro. Isso não são 3, não são 4, é um monte de gente, um monte de família que resiste a fazer esse cadastro. Gente, esse cadastro ele vai ajudar em inúmeras coisas. Só não vai trambicar, não é? Comprar carro lá em nome do seu filho autista, daí você vai fazer um cadastro para fazer esse tipo de extorsão ao Estado, até mesmo a inteligência de um terceiro, tá, gente? Daí eu vou lá fazer o cadastro, porque eu fiquei sabendo que o autista tem lá desconto e tal. Aí você vem correr fazer o cadastro que tem alguém autista. Não faça isso. Mas eu gostaria, doutora, que você comentasse diretamente para as mães, para os pais, para os responsáveis, que ainda resistem em não fazer o cadastrinho ali do seu filho, da sua filha e de si próprio como autista, nessas associações, como vocês, como a Onda, como a APTA, enfim. Eu vou apanhar em casa. Meu sobrinho Felipe, muito querido, agradeço aqui a Clabinha, que meu sobrinho está lá trabalhando na Clabinha, então a Clabinha é uma empresa que nesse caso dá essa oportunidade, tantas outras, né? Mas eu gostaria de comentar. Então, assim, por exemplo, a Onda não é uma questão de cadastro, né? Então, eu posso dizer assim, pela nossa, o que a gente faz. Isso. Né? Então, para adquirir, por exemplo, para ter o direito do cordão, isso, no caso, o que precisa é ter o laudo do médico. Uhum. Tendo o laudo, vai na Citel e a Citel vai fornecer esse, só que vai ter que comprovar que essa criança, né, tem um autismo. E é dessa forma que acontece. Agora, a família é que tem que fazer. A gente, ninguém vai pegar eles amarrados, né? Nós não temos como pegar lá e levar. Não, concordo, infelizmente não. somente. Mas... São da orelha do Oberec, tá, gente? Não são dessas queridas que nos ajudam. Né? Infelizmente, nós não temos como fazer mais do que isso. Eu acho assim, que nem o que a Onda está fazendo é colocar um produto que vai facilitar a vida, né, das pessoas. Porque o uso do cartão de girassol é para dar prioridade nos atendimentos, né, numa fila, num aeroporto para ser atendido, numa rodoviária, enfim. Inúmeras situações. Em qualquer lugar que a pessoa vá, que esteja usando o cordão do girassol, ela tem prioridade no atendimento. Que legal. Né? Mas isso, a pessoa, a família, tem que partir deles, claro. Eles têm que procurar. A campanha foi feita, os cordões estão lá para serem doados, né? Então a família que tem que ir lá buscar. Aonde eu quero chegar é assim, Silvana e também Priscila, que eu chamei de Patrícia, né? Aí é importante que as pessoas se juntem a vocês, as famílias se juntem para que o movimento ganhe força. Aí, esse é o ponto crucial. Se os pais que tiverem filhos com autismo se juntarem, seja na Onda, seja na APTA, é importante porque o movimento para reivindicações ganha força. Isso, e aí o que acontece? Quando você, pai, quando você, mãe, não faz o cadastro do seu filho, você não está ajudando para benefícios que muitas vezes, uma péssima notícia, você está usufruindo pela luta da Onda e pela luta APTA, e você não está inscrito, né? Então, acaba sendo até algo meio que desproporcional. Você está sendo beneficiado, mas, no entanto, você não está cadastrado. Algo até que incoerente. Gostaria que você comentasse, Silvana. Porque o laudo, né, o laudo é para esses direitos mesmo, para ser compreendido melhor, né? Porque, por exemplo, os adultos que hoje estão, né, sendo diagnosticados,
A gente já ouviu depoimentos dizerem assim, olha, foi libertador para mim, né? Agora eu entendo tudo que eu passei durante, né, a minha infância e minha adolescência. Então é para se compreender, é para questão de direitos mesmo, como, né, as meninas já citaram, né? E para a contagem também, né? Eu acho que é uma questão de também quantos autistas nós temos cadastrados, isso também precisa, né? Então, é como a gente falou, então se não tiver o laudo, né, fica difícil, porque é específico para essas pessoas, né? Agora, por exemplo, Priscila, eu vi uma situação num aeroporto, onde o pai brigou com a aeromoça por causa do filho e tal, e tal, e tal, e tal. Eu vou colocar uma situação aqui, tá? Uma situação um pouco delicada para vocês. Vamos supor que esse pai não pegou laudo, que esse pai não pegou a pulseirinha girassol, que esse pai nunca procurou uma associação lá de autismo da sua cidade e tudo mais. Esse pai, com todo respeito, esse pai simplesmente caiu de paraquedas colocando seu filho autista para voar, por exemplo, e aí na hora do pega ele começou a gravar, começou a falar, meu filho tem autismo e tal, por exemplo, que não foi essa situação, mas já aconteceram situações como essa. Aí esbarra nisso que eu comentei, do pai pensar mais no filho e na filha autista do que pensar nele mesmo e não fazer o cadastro? Nossa, agora você me colocou para pensar na situação. É porque quando, me colocando novamente no lugar de pai e mãe, eu acho meio difícil, né? Você não ter o laudo, não ter uma identificação e você querer brigar com alguém, filmar, levar a rede social, criticar, ele perde o poder de fala nesse sentido. Justo. Aí eu quero... É todo direito. Ele perde o direito, porque ele não tem um laudo. Não adianta você... Ninguém sabe da condição. A não ser a mãe e o pai ali. Agora, se ela não tem, né, o laudo, se ela não tem a identificação, é difícil você cobrar do outro, sendo que o outro não convive com a pessoa. É claro que às vezes, né, quando a gente fala assim da aceitação, realmente não é fácil você aceitar. Então a gente passa por todo um processo, né, até vir a passar essa fase do luto, né, como a gente chama. E aí a gente precisa estar preparado para essas situações. Engraçado que para nós, né, que não entendemos a tratativa, não entendemos o dicionário, a nova linguagem, que graças a Deus vocês instituíram uma linguagem ajudando toda uma comunidade, como o luto, o período de luto, para nós é um susto que a gente leva, né? O termo que é usado, né? Falando nessa questão do luto. Só lembrando que eu levei esse solavanco quando eu entrevistei ali a Silvana, quando no aniversário do site americano, né, ela comentou, né, a questão do luto, que eu falei, meu Deus, explica para mim, foi um solavanco. Comente com isso. Então, que esse luto é assim, quando você está gerando a criança, você faz planos. Né? Você imagina, eu mesmo com meu filho, eu pensava, nossa, vai ser muito legal a gente fazendo um piquenique em família, nós tomando sorvete junto, nós passeando de mãos dadas calmamente na avenida, comprando coisas na loja. Então você idealiza e pensa. E quando você tem um diagnóstico, tudo aquilo que você construiu, ele se quebra. Então por isso que veio o termo do luto. Porque tudo que você almejou e planejou não vai ser daquele jeito. Mas independente se seu filho é autista ou não, talvez os seus planos não saiam como você planejou. Então você precisa parar, pensar e analisar outras condições, outras qualidades, outras coisas que irão acontecer. Então é como se você tivesse deixando um pouco de lado aquele pensamento inicial para viver, fazer uma nova, porque é como se fosse um muro que você foi construindo, cada tijolinho. De repente você recebeu o diagnóstico que aquele muro caiu. E aí ele vai novamente sendo construído com novas coisas. Então, eu não fiz um piquenique com meu filho até hoje em família, mas ainda irei fazer. Eu não consigo tomar um sorvete só eu e o meu filho, mas eu consigo, e eu, meu marido, meu filho. Nós não conseguimos ir numa sessão de cinema normal, porque ele tem uma sensibilidade auditiva. Mas também, quando tem sessões específicas para autista, eu consigo levar o meu filho.
Então são outras construções que a gente vai fazendo com o tempo. Então quando a gente fala luto, assim, não é uma coisa que eu estou enterrando, meu filho, eu não quero. Não é isso. Questão das expectativas. É uma outra expectativa. Eu fico muito feliz em ouvir o meu filho falando eu te amo. Porque ele não fala muito. Quando eu vejo meu filho contando, quando eu vejo ele se virando sozinho, tirando uma roupa, colocando coisas que uma rotina numa vida normal, às vezes você não dá valor. E a gente sim comemora, vibra. Cada detalhe, né? Cada pequeno detalhe é uma grande conquista. Aí, nossa, eu não sei, eu estou preocupado, eu acho que eu vou ter que terminar o site americano amanhã e nem publicar a matéria de vocês, porque eu vou apanhar na rua. Me conta uma coisa, e esses motoqueiros? Meu Deus do céu, para o autista, eu gostaria que você comentasse. Comenta de uma forma bem leve, a culpa é minha, tá? A culpa é minha, eu que perguntei. Não só questão de motoqueiros, né? Qualquer barulho muito forte, que geralmente eles têm uma sensibilidade auditiva, né? Moto, foguete, né? Som de carro às vezes que passa muito alto, às vezes do lado da tua casa tem alguém mexendo com uma construção, né? Que estão furadeira, betoneira, né? Sinal da escola, quando dá aquela campainha alta, os gritos das crianças no recreio, lâmpada muito forte, sabe? São questões sensoriais aí que entram no assunto. Mas tudo isso acaba às vezes atrapalhando, né? Incomodando a criança. E às vezes o que acontece, quando está numa rua e de repente tem isso, pode a criança começar a gritar e tal, e as pessoas se assustam, ou dizem, meu Deus, que eles são mal educados, ou alguma coisa assim, mas espere lá, o que levou a essa criança ter aquela reação? Né? Pode ter sido algum barulho forte, pode ter sido uma luz forte, pode ter sido muita gente próximo falando, inúmeras situações, exatamente. Eu gostaria, se vocês me permitem, nada de politicagem aqui, mas eu gostaria de parabenizar, não é, a prefeitura lá pela pista lá que se tem hoje lá de corrida. Eu gostaria de parabenizar pelo nosso centro de exposição, que é onde vocês motoqueiros façam barulho à vontade, né? Aonde aquele pessoal que gosta de som automotivo fica à vontade. Inclusive, gente, uma boa notícia para vocês: existe aí pretensão da municipalidade, dos vereadores, de criar essa urbana, né? Priscila, é importante saber que há um estímulo para criar espaços específicos. Aí eu sempre brinco, com muito carinho com vocês, pessoal que gosta de som automotivo, pessoal que gosta de acelerar na sua moto, aí vocês acelerem à vontade, né? Então, que legal que há essa preocupação, né, por parte da municipalidade, né? Aí, eu gostaria de um recado específico antes de aí resumirmos o evento. Gostaria de uma fala específica de cada uma de vocês, especialmente para aquele pai, para aquela mãe, para aquele tio que na vida adulta está sendo diagnosticado com autismo. Eu imagino que acaba sendo um abalo a mais no primeiro momento. Fique à vontade, cada uma de vocês, fique à vontade, Silvana. Como eu já havia, né, comentado, e a gente tem visto os diagnósticos agora dos adultos, esses dias nós tivemos uma experiência, né, e o adulto até nos relatou, assim, né, numa palestra, que, na verdade, está sendo libertador mesmo, porque, né, ele está compreendendo o que ele passou, né, durante toda a sua vida, os traumas, bullying, sofreu bullying, né, e que né, hoje estava esperando um fechamento, né, do laudo com o neurologista, enfim, né, e ele disse para nós assim, eu aprendi a me virar, né, me compreendendo melhor, e acho que é isso mesmo, né, compreender quem está ao nosso lado, compreender, aceitar, isso, né, nem se fala, aceitar mesmo, né, e a compreensão acho que é primordial, né. Fique à vontade, Priscila. E as palestras, né, que a gente anda fazendo, para nós é muito gratificante, porque nós estamos recebendo muito retorno positivo.
de pessoas que às vezes na fala começam a pensar com outros olhos, às vezes se identificar, querer procurar mais informações, buscar até uma... né? Não é porque você às vezes é adulto que eu não vou mais correr atrás. Não, é bom você correr atrás, você, né, buscar, né, uma fonte confiável, né, um médico confiável, para você compreender, uma própria compreensão de si mesmo. E isso tem sido muito bom nas palestras que nós temos realizado. E o retorno das pessoas, assim, é gratificante. Tudo bem, fique à vontade. O que a gente vê também com essa questão dos adultos, né, sendo diagnosticados, tem chamado mais a atenção dos adultos, porque vendo os próprios filhos, que acabam, né, sendo diagnosticados depois, os pais. Primeiro o filho recebe o diagnóstico e em cima disso os pais começam a se observar melhor e tudo isso, e daí vão procurar, né, um diagnóstico. Né? Então isso é bem positivo, né? É muito positivo a pessoa saber, ter esse diagnóstico para se sentir menos sofrido, porque todos os relatos que a gente tem é que assim, o quanto que essas pessoas sofreram na adolescência, na infância, e quando tem esse diagnóstico eles começam a se perceber, a se compreender melhor. Então a gente batalha mesmo para que isso aconteça, né? Se não quando criança, os adultos, então, que consigam esse diagnóstico. Aquelas pessoas que quiserem entrar em contato com a senhora aqui na clínica, qual o número de telefone? É o 99903-6401. De repente, é o meu WhatsApp. De repente aí pessoas de fora aí da região que o Oberec cobre, que o Obericano cobre, Curiúva, Reserva, Tibagi, Ortigueira, Embaú. Novamente, qual o número? 42-99903-6401. Doutora? Ida Mara. Ida? Mara. Mara. Eu gostaria de fazer só algumas observações, lembrar aqui que eu só cheguei no horário porque o meu sobrinho, casado com a minha sobrinha Adriana, o William, lá da Mandruvá, me deu uma carona. Eu estou com o meu carro ali, sendo bem cuidado, né? Devo pegar. Amanhã estamos gravando também, então obrigado, William. Sei que o dono da mecânica vai cuidar bem do meu carro, por favor, porque eu sou um ótimo propaganda disso, tá? Mas o contrário também é verdadeiro, né? Vai sair um ótimo trabalho. Acho que tem que ser assim, né? Se saiu bem, tem que falar. Se saiu mal, a gente alerta, né? Olha, mas ele é muito querido, vai fazer certinho o trabalho lá. Gostaria também, seria até injusto não parabenizar a Carol Aleixo, né? Pelo trabalho que ela tem feito na APTA, né? É muito legal que não há uma concorrência, há uma união. E vocês estão de parabéns por isso, né? Gostaria também de lembrar que eu estou fazendo em primeira pessoa lá no Quai algumas postagens, alguns vídeos, sempre de 5 minutinhos. Aí quando me dá na telha, de 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias, né? Fazendo lá algumas postagens, lá eu posso falar em primeira pessoa. Então, algumas posições. Gente, olha só, eu sou muito atrapalhado. Acho que é a primeira vez que eu fiz um vídeo no Quai lá, não sei o que, eu estou aqui falando no Kuwait, né? Eu confundi o país Kuwait lá com o Kuwait, né? Eu não sei como que a rede ainda não cortou, né? Fazendo propaganda errada, né? Então tá bom, acontece, né? Então esses recadinhos. E gente, para finalizar, um convite novamente, reforçando o convite, cada uma de vocês, começando com você, doutora, para esse dia 18, fique à vontade. Nós queremos convidar toda a comunidade de Telêmaco, autistas e não autistas também, para irem lá assistir na Casa da Cultura, dia 18 de junho, às 16 horas. Todos estão convidados. E as famílias que têm crianças autistas, adultos, adolescentes, que quiserem se apresentar, levar os seus trabalhos lá, escultura, pintura, foto, enfim, tudo o lado artístico, né, deles, que vão lá, entrem em contato com a gente para fazer a inscrição e participar do evento, que é muito bonito. Muito legal. Fique à vontade, Priscila.
Então, convidamos aí a toda a comunidade para estarem prestigiando os nossos orgulhos autistas, para mostrarmos, né, para a comunidade que sim, nós temos orgulho dos nossos crianças, dos nossos jovens, que todos são capazes, né, e nós temos vários talentos, então venham nos prestigiar, venham conhecer os cantores, os músicos, desenhistas, os fotógrafos, bateristas, bailarinos, atores, então, e outros mais que nós temos. Então, entrem, né, quem tiver interesse também em participar, entre em contato. Também se alguma igreja, algum posto de saúde, algum comércio também tem interesse em alguma palestra, também pode entrar em contato com a gente. Mas em específico, prestigia aí o nosso dia 18, estão todos convidados, entrada franca. Pedimos apenas 1 quilo de alimento. Ótimo, excelente, excelente. Venham prestigiar. Muito bem, Silvana, pela vontade. Então, só complementando, né? Estão todos convidados e que ainda dá tempo, né, de mais artistas se inscreverem, que a gente sabe que tem muitos artistas ainda. Eu estou gravando essa entrevista, essa conversa muito legal, obrigado, muito prazerosa. Olha, iríamos longe, viu? Muito legal. Estou gravando na segunda-feira e, se vocês me permitem, ela irá na manhã de quinta-feira ao ar, tá bom? Daí feriadão, o pessoal para ali, né? Escuta o que a gente falou aqui, né? Ótimo. E o comércio local, aquilo que vocês puderem, não é? Ajudar a onda, ajudem, gente, alguma coisa que eles precisam. Parabenizar a Citel, que concentra as empresas de Telemaco Borba pela iniciativa, muito legal. Quando eu falo no comércio local, alguma ação específica que vocês podem fazer, né? Aqui, gente, é contado o dinheirinho, viu, gente? Tanto a APTA quanto a onda, é dinheiro que é tiradinho do bolsinho de cada participante, de cada pessoa voluntária. Então, quando o comércio abraça essa causa, está ajudando a todos, né, doutora? É isso mesmo, né? E, no mais, então, dia 18, a partir das 16 horas, eu só vou chamar a atenção... Ida, eu vou chamar a atenção de novo, o pessoal vai me matar. Não façam igual acontece muitas vezes ali na Praça da Família e no anfiteatro com o nome do meu querido Cirinho. Não vão embora quando a tua criança fizer a apresentação e deixe de prestigiar aos demais. Então nós vamos fazer o seguinte, eu peço encarecidamente para você, fique até a última apresentação. Muito simples, inverta a situação. Teu filho vai ser o primeiro a se apresentar, você vê a apresentação dele e vai embora, tá? Aí quando você vê o último, só tem a família dele lá aplaudindo, é constrangedor. Vamos inverter a situação? Coloca, deu lá um probleminha lá na ordem, lá teu filho vai ser o último. Aí você vai viver na carne como é chato, não é? Quando todo mundo vai embora, quando seus filhos se apresentam, e aí o último a se apresentar muitas vezes é só a família deles. Silvana, também Ida, também Priscila. Isso acontece muito ainda aqui em Telemaco, às vezes, vocês já perceberam em algumas apresentações públicas assim. Então, neste momento, não é? Desta mostra dos nossos artistas autistas, sejam, gente, acima de tudo, não é? Compreensivos neste sentido. Obrigado, doutora. Doutora Ida. Obrigado, Priscila. Obrigado, Silvana, né? Falou aqui que eu tenho um problema sério de esquecer o nome. No final aqui não esqueci o nome de ninguém, né? Deus abençoe a todos. Gente, é isso aí. Se você vê que existe uma possibilidade, se você vê que há alguma diferenciação na expressão da sua criança, às vezes no desenvolvimento está um pouquinho diferenciado, está menos sorridente, está meio caladinho, um barulhinho a mais, ele coloca a mão no ouvidinho, pense neles. Não pense apenas em vocês, muitas vezes, sem querer, sendo egoístas e não procurar o diagnóstico. Tá? Então, corra atrás, porque graças a Deus nós temos aí essas profissionais, essas voluntárias da Onda, aqui também da nossa clínica Audiolife, que está aí para nos ajudar. Um abraço, fiquem com Deus. Vamos lá, gente, participem. Tchau, tchau, vamos dar um tchau lá? Tchau, gente. Tchau, tchau.